Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Desde segunda-feira, a igreja está vivendo um aprofundamento da sua fé. Interessantíssimo. Nas semanas anteriores, estamos vendo nas primeiras leituras o apóstolo São Paulo dirigindo-se a uma igreja nascente, na aurora de sua história, mas já uma igreja. E dentro dessa igreja está Jesus Cristo, que é o seu centro. Tudo que lemos nesses dias, carta a Timóteo, Efésios, Filipenses, estamos observando, estamos comprovando, não a partir de um estudo que o missionário Sidney esteja fazendo para empurrar a goela abaixo das pessoas, que ali já tinha uma igreja ordenada, com uma hierarquia, que vai sendo trabalhada no decorrer dos anos, porque não há uma instituição, não há uma empresa, aliás, que não se remodele sem perder a sua essência. Isso aconteceu na igreja. Quantas coisas que acontecem e que surgem de uma maneira muito mecânica, de uma maneira muito artesanal, mas aos poucos tudo vai tomando formas diferentes, maneiras. Hoje, por exemplo, a técnica trouxe para nós uma capacidade enorme de fazermos melhor aquilo que outrora fazia-se de forma artesanal, arcaica, manual. Isto, quando aplicado à igreja, também é verdade. A igreja foi se organizando. A igreja, na sua aurora, ela não tinha, os cristãos não tinham onde se reunir. Chegaram a reunir-se subterraneamente nas catacumbas. Eu tive o privilégio de estar lá em São Calixto, as catacumbas de São Calixto e São Sebastião, os locais onde os cristãos reuniam-se para dirigir o seu culto a Deus. Algum tempo depois, eles tiveram o privilégio de ter um templo, uma edificação que podiam dizer: isto aqui é nosso, para prestarmos o nosso culto a Deus. Domingo passado, o que foi que nós vimos? A edificação da igreja do Latrão. A primeira igreja em honra a Jesus Cristo, no Ocidente. Antes a igreja não tinha. Parece-me que foi no pontificado do Papa Melquíades. Eu acho que é isto aqui. Mas antes disso a igreja não tinha onde se reunir. Era uma igreja oprimida. Era uma igreja que não podia dar a menor segurança em termos de edificação, de estrutura física construída para os seus membros. Estou dizendo que estas semanas que precedem aqui estamos vendo Jesus Cristo. A cristologia em São Paulo é muito forte. Tudo para ele gira em torno de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo que está dentro de uma igreja, que é a cabeça dessa igreja. E isso vimos com muita clareza na carta aos Efésios. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo e a igreja
casam-se, unem-se, contraem um vínculo indissolúvel, mesmo quando a igreja, como no passado o antigo Israel, possa declinar nos seus propósitos, na sua fidelidade, no seu caminhar, Cristo continua fiel e não pode negar-se a si mesmo, ainda que sejamos infiéis. Então isso precisa estar claro. E desde segunda-feira, a carta a Tito, ela nos propõe alguns temas, como o tema dos escândalos, do perdão, da gratuidade, da obediência, a inclusão que estamos vendo hoje. Jesus curando 10 leprosos. Os leprosos não tinham vida social, os leprosos não tinham vida eclesial. Era um grupo de pessoa marginalizada. É também uma classe dos pequeninos. E estamos vendo que São Paulo está fazendo recomendações desde segunda-feira. Voltamos para a liturgia desta semana. A começar pelos dirigentes da igreja. São leituras que enfatizam a necessidade de sermos justos e íntegros em nossas ações, com ênfase aos que estão na igreja. Isso aqui precisa estar claro, queridos. As recomendações de São Paulo, nesta semana a Tito, elas começam com aqueles que estão e aqueles que serão admitidos como dirigentes das comunidades eclesiais. Só tem um ponto aqui que eu quero passar para vocês. Tito capítulo 1 e versículo 5, o 5º versículo. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta. Isso aqui é sério, queridos. Deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta. Paulo não organizou tudo. A consciência que o apóstolo Paulo tinha de que ele não tinha feito tudo, não tinha organizado tudo. Ele chega a dizer, referindo-se a Cristo, que trazemos em nossos corpos as marcas, os açoites, os flagelos que faltaram ao sofrimento de Cristo. Você entende, queridos, o mistério que há nessas palavras, nessas afirmações? Ei, Jesus não fez tudo? Ele não tinha consciência que precisava fazer tudo? Nós carregamos no nosso corpo as marcas que faltaram ao sofrimento de Jesus Cristo. A igreja é uma. A igreja prolonga-se na manifestação de Cristo, nos sofrimentos de Cristo, na reconciliação de Cristo. Como que a obra de Cristo se consolidaria? Ele morria, ascendia ao Pai e não tinha deixado nada, ninguém para dar continuidade. Jesus prolonga-se na história através da igreja. Esse dado importantíssimo se nos vem através de São Lucas. Ele escreve o seu evangelho falando de Jesus Cristo, escreve o Atos dos Apóstolos, discorrendo a vida da igreja. Aquela missão que Jesus termina, a igreja vai continuar. Então São Paulo, e quando ele diz isso, ele não está em nenhum momento declinando a missão salvífica de Cristo, que ele não fez a obra completa,
mas ainda tenho que fazer. E essa obra, ela vai se aprimorando na igreja, desde que esta igreja continue firme, continue entrelaçada com Jesus Cristo. Então São Paulo ele está dizendo isto: deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. O nome disto é sucessão, queridos. Conforme o que te ordenei. Em que ano nós estamos aqui? Por favor, saio de cena. Pesquise aí. Em que ano São Paulo está escrevendo esta carta a Tito? Como que posso curvar-me diante de uma afirmação leviana que foi só em 313? Foi Constantino quem organizou a igreja. É uma falácia, queridos. É uma aberração, é uma maldade, é uma adulteração intelectual, é uma desonestidade intelectual tão grande. Poxa, se eu defendo a Bíblia, eu defendo o texto sagrado, toda a verdade de fé está aqui e não tem mais nenhuma outra instância que comporte a verdade, senão só a Bíblia. Como que eu passo por cima de uma informação desta? Se eu defendo a sola Escritura, como que eu passo por cima de um dado deste? Para afirmar que foi o imperador Constantino, lá em 313, que vai constituir a hierarquia da igreja? Então é preciso que tenhamos este conhecimento e não nos deixemos abalar por aquelas informações que vêm contra esta verdade. Aliás, São Paulo mesmo disse: ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, que estamos ensinando esta verdade, se amanhã um anjo do céu ou nós mesmos viermos falar alguma coisa diferente daquilo que estamos falando agora, que seja anátema, que seja repudiado. Não creiais, não lhes dê crédito, não lhes dê ouvidos. Então São Paulo, já na segunda-feira, a gente começa esta semana, e ele começa a sua carta a Tito dizendo que o administrador das coisas de Deus, ele deve ter conduta irrepreensível. Ele não pode ser arrogante, violento, desonesto, mas ele precisa ser acolhedor, justo, ponderado, bondoso, piedoso, disciplinado e fiel à fé verdadeira. E fiel à fé verdadeira, à fé ortodoxa, à fé genuína. A fé que não vai começar 15 séculos depois, não. Aquela fé verdadeira que ele conheceu-a nas origens, no início. E ele é claro em dizer: eu recebi do Senhor. Fui instruído pelo Senhor. O que ensinei para vocês foi aquilo que recebi do Senhor. Ele faz questão de pontuar o seu encontro com Jesus às portas de Damasco. Isto é interessantíssimo e devemos observar isto. Então ele está dizendo que o administrador das coisas de Deus, aqueles presbíteros que Tito deve ordenar em cada cidade, conforme aquilo que ele ordenou, está em sintonia com aquilo que ele recebeu do Senhor. Ou seja, todo candidato às ordens sacras, ele deve considerar os critérios que São Paulo estabeleceu. Aí a gente vai para o Evangelho
que é Lucas, capítulo 17, do 1 ao 6. Se São Paulo nos convida a pensar sobre os escândalos, Jesus diz: ai daquele que os produz, principalmente contra os pequeninos, os inocentes, os indefesos. Mas não são apenas contra as crianças. Há uma outra categoria de pequeninos também: os pobres, aqueles que necessitam de cuidados, aqueles que estão marginalizados. São os pobres, são os pequeninos. E Jesus vem dizer que escandalizá-los é escandalizar o próprio Deus. É colocar-se contra o próprio Deus. Então, uma coisa deve ser dita e deve ficar clara para todos nós. Nós fazemos besteiras, nós tropeçamos, caímos, porque queremos, pelas nossas fragilidades, pelas nossas incoerências, pelas nossas desonestidades. Não que Jesus compactue com tudo isto. Não que a igreja compactue com esses erros, com essas faltas, com esses tropeços, com esses escândalos. Precisamos pontuar isto por minha culpa, por minha tão grande culpa. Eu sou o culpado, eu sou o responsável por escandalizar a igreja, por escandalizar os pequeninos. Isto não é um ensinamento de Jesus Cristo. Isto não é um ensinamento apostólico. Este não é um ensinamento eclesiológico. A igreja ensina a verdade, a igreja ensina a ortodoxia da conduta cristã. Todavia, nós, pelas nossas limitações, pelas nossas incoerências, pela nossa humanidade, pelas nossas paixões tão desregradas, trabalhamos para que o nome de Jesus Cristo não poucas vezes seja despersonalizado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. A gente volta com uma nova reflexão, ainda seguindo a carta de Tito. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.